Louvado seja Deus. Neemias capítulo 1. Que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria. Estão em o quê? E desprezo. E o quê? Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, estive o quê? E orando perante o Deus dos céus. Pode tomar o seu assento. Glorifique e exalte o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre Neemias, este grande agente de uma reconstrução histórica. E dentre as coisas que vamos falar sobre Neemias hoje, a primeira que eu quero falar é o significado do seu nome. O nome Neemias significa conforto ou confortado por Deus. Confortado por quem? Já começa bem. Neemias, ele era um copeiro. O copeiro é aquele que serve, que limpa, e pega todos os utensílios da casa e deixa tudo em ordem, em perfeito estado. Ele faz o quê? Uma limpeza. O copeiro, ele serve e ele também faz uma limpeza. Quero que você grave isso durante a mensagem. O copeiro, ele serve e faz a limpeza. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo de Deus foi levado ao exílio, Neemias estava ainda dentro do ventre da sua mãe. Sua mãe estava grávida. E ele nasceu no cativeiro. Ele nasceu aonde? E como é de costume, quando um exército pega refugiados, pega pessoas para aprisionar, eles fazem de escravos, fazem também de servos, para servir ali ao rei daquela província, ao rei daquele lugar. E quando Neemias nasceu e cresceu dentro do cativeiro, dentro da prisão, criaram ele e educaram ele para ser um copeiro do rei. Os irmãos me perdoem se a minha voz falhar. Então, ele cresce aprendendo os costumes do povo idólatra. Ele cresce aprendendo todas as regras e regimes daquela província, daquele reinado. Mas Neemias não esquece da onde ele saiu. Da onde o quê? Ele não esquece das suas origens. E que origem é essa? É como eu da Bahia? Não. A raiz de Davi. A raiz de um crente. A raiz de um servo. Ele não se esquece, porque ao mesmo tempo, seu pai e sua mãe dentro da prisão o ensinava a verdade. Então não importa o ambiente que estejamos, nós temos uma raiz.
E essa raiz, ela tem que ser preservada. Porque o mundo, ele olha para nós. O mundo está preparado para nos apontar. Louvado seja Deus. Mas Neemias conserva tudo aquilo que os seus pais o ensinou. Seus pais ensinaram que existe um Deus no céu. E que não se deve adorar a outro Deus algum. Somente a Ele, porque só Ele quem fez, só Ele quem criou os céus e a terra. E como diz em Gênesis, para que o homem o buscasse. Então nós fomos criados por Deus para buscar a sua face. Louvado seja Deus. E nesse meio o diabo tem tentado de tudo para que nós desviamos do foco. Mas como já foi dito nessa noite, ele não tem poder. Se ele se levantar na tua vida, é tão somente para cair. Louvado seja Deus. Então nós acabamos de ler que Neemias ele recebe uma notícia de que a cidade de onde seus pais nasceram estava em ruínas, estava acabada, as portas queimadas, uma destruição, uma miséria total, como acabamos de ler na palavra de Deus. E lá no versículo 17 do capítulo 2, ele diz assim: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. Opróbrio significa na lama, humilhado, no pó, vergonha. Então Neemias, quando ele recebe essa notícia de que a cidade dos seus pais estava em ruínas, o povo na miséria, ele toma uma atitude. Aliás, primeiro, ele clama a Deus. E a Bíblia diz que ele chorou por vários dias. E a Bíblia também diz que ele orou do fundo da sua alma, com sinceridade. Aleluias. Então, nem tudo parece estar perdido, porque você ainda tem, um joelho para orar. Porque você ainda tem um Deus para buscar. Porque você ainda tem a quem clamar, como já foi dito nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz então que Neemias, além de tudo, ele confessa os seus pecados, as suas falhas. Porque para uma reconstrução espiritual, nós necessitamos reconhecer que somos falhos e que sem a ajuda do Senhor não conseguimos fazer nada. Então Neemias orou, ficou triste por vários dias. Então ele se apresentou como copeiro, fazendo o seu serviço diário, diante do Senhor, do seu rei. E o seu rei então notou que ele estava triste. Falou: o que aconteceu com você? Porque você não anda triste, você não é triste. Por que Neemias não andava triste? Porque Neemias guardava a palavra de Deus. Porque Neemias guardava a sua raiz. Mas ele se entristeceu por conta dessa notícia, da sua origem, da sua raiz. Ele ficou muito abatido. E aí o rei perguntou: o que está acontecendo? E ele falou: olha, a cidade de onde os meus pais nasceram está em ruínas. Peço ao Senhor que me envie para lá, para que eu possa reconstruí-la novamente. E então o rei autoriza Neemias a ir. E além de tudo, o rei providencia tudo o que Neemias precisava.
Porque quando eu e você partimos para uma reconstrução, para uma obra, colocar a mão no arado, arregaçar as mangas, como dizem, o Senhor, Ele providencia passo a passo. O Senhor providencia detalhe por detalhe. E aí o rei perguntou para ele assim: do que você precisa? Será que Neemias tinha crédito com o rei? Neemias não deixava de seguir o sistema, mas também não deixava de servir e fazer a vontade de Deus. É por isso que você vai ver Neemias sendo como um homem corajoso, porque para animar um povo que está em humilhação, desprezado, na miséria, tem que ter ânimo. E essa foi uma das coisas que Neemias precisou: ânimo. Já viu aquele irmãozinho que vai fazer um evangelismo, ou que vai para um trabalho? Ai, meu Deus, hoje tem culto. Ai, quase perdi a hora do culto. Eu sei que a correria do dia a dia não é fácil. Inclusive, ontem eu estava bem 100%. Aí hoje, trabalhando na rua, no sol quente, de repente comecei a passar mal, ficar mal, rouco, tossindo bastante, dor. Eu estou até agora com dor no corpo todo. Mas eu falei assim: eu não vou deixar de honrar o meu compromisso com Deus. Porque eu confesso para os irmãos que eu tenho feito pouco, mas o que é pouco e o que é para mim fazer, eu estou fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Neemias, ele foi escolhido por Deus para essa grande obra, para a reconstrução da honra do povo de Deus, para a reconstrução da dignidade do povo de Deus. E nada melhor do que escolher alguém que entende do assunto. Porque para reconstruir uma cidade, precisa de mão de obra. Para reconstruir algo, precisa de esforço. E tudo isso Neemias fazia na sua função. Nós falamos aqui que Neemias era o quê? Copeiro do rei. O copeiro, ele limpava. O copeiro, ele organizava. E o copeiro servia. Três coisas que não pode faltar na minha e na sua. Principalmente a limpeza. Porque o Senhor, Ele fala conosco a todo tempo, para nos santificar. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para 3 portas que foram reconstruídas. A primeira porta da cidade que foi construída foi a porta das ovelhas. A porta do quê? A porta das ovelhas. E a porta das ovelhas significa o caminho certo. Então, quando Neemias começa a reconstrução, ele vai começar logo por essa porta. Porque está todo mundo sem direção. Está todo mundo desanimado. Está todo mundo prostrado. Mas ele prefere começar pela porta das ovelhas. Porque mostra o caminho certo a seguir. Porque as ovelhas, elas entram pelaquela porta, guiadas pela voz do seu pastor. A primeira porta foi essa que foi reconstruída. A porta das ovelhas, mostrando o caminho. Porque para
uma reconstrução na nossa vida, uma restituição da parte de Deus, nós não podemos ficar do jeito que estamos. Temos que entrar no caminho. Temos que entrar pela porta. E a Bíblia diz que a porta ela é o quê? Estreita. Se é estreita, ela não é fácil de passar. Mas assim como na vida de Neemias e daquele povo, Deus providenciou ânimo. Deus está providenciando hoje ânimo na sua vida. Quem sabe às vezes você está pensando, não está dando certo. Está dando tudo errado. Mas é porque você ainda não entrou pela porta das ovelhas. É porque ainda você não tem a direção certa. Mas Deus vai te dar direção hoje. Porque você entrou aqui precisando de ânimo. A segunda porta que Neemias deseja reconstruir é a porta dos peixes. A porta dos... E o que é isso, presbítero? A porta dos peixes é por onde entrava toda a pescaria, todo o alimento, toda a provisão, todo o sustento. Depois que você entrar pela porta das ovelhas, depois que você tomar a direção certa, Deus entra com a provisão. Deus entra com tudo aquilo que você precisa. Deus entra com tudo aquilo que você necessita, porque a porta dos peixes é a porta da provisão. A porta dos peixes, aleluias, é a porta da resposta. A porta dos peixes tem mantimento. A porta dos peixes, aleluias, tem alimento do céu. Então você agora já entrou pela porta das ovelhas, e Deus está dizendo: eu vou começar a prover tudo o que você precisa. Eu vou começar a colocar tudo o que você precisa nas suas mãos. Oh, aleluias. Deus tem falado desde o começo deste culto. Deus tem falado de renovo. Deus tem falado, aleluias, que sustenta a tua vida. Deus tem falado que é Ele quem te guarda, e que você não tem motivos para andar cabisbaixo, que você não tem motivos para andar desconfiado, ou então talvez sem direção, porque aqui tem direção, porque aqui, aleluias, está sendo pregada a palavra de Deus, e é a palavra de Deus quem vai dar a direção certa. A palavra de Deus tem que ser a nossa bússola para direcionar o norte, o sul e o leste e o oeste. O que eu acho mais interessante nessa obra maravilhosa, nessa reconstrução, é que para a cidade ser reconstruída, precisava reconstruir as muralhas, os muros. E quando falamos de muros, falamos de proteção. Falamos de quê? Por isso que você precisa reconstruir as muralhas espirituais da tua vida, para você ter proteção, para que mal nenhum chegue à tua tenda, para que mal nenhum assole a tua casa. Louvado seja Deus. E quando eles estão ali reconstruindo os muros,
a própria palavra de Deus, ela diz que eles então, ao final da obra do muro, da reconstrução do muro, taparam-se todas as brechas. Taparam-se o quê? As brechas. Aleluias. Tem gente que é atacado porque precisa tampar as brechas. Quero contar algo para os irmãos. Onde eu trabalho, tem um rapaz que ele também, ele era servo de Deus, está afastado, casado, tem filho, mas ele dá umas lá fora do casamento. E eu converso bastante com ele. E certa feita, quando estávamos ali no trabalho, se preparando para sair para a rua, do nada me bateu uma vontade de orar. Eu com o meu ajudante, não sei se os irmãos lembram, eu trouxe ele na última vez que eu vim mostrar. E eu falei assim, olha, Deus está tocando meu coração para fazer uma oração. Porque a gente precisa ter o hábito de orar mais, orar antes de sair para a rua. Porque na rua a gente encontra todo tipo de situação em que temos que estar preparados, atentos e vigilantes. E aí oramos e fomos para a rua. Daqui a pouco sobe a notícia no grupo e esse rapaz e o seu ajudante foram sequestrados por bandidos que queriam o caminhão e a carga. E o detalhe, irmãos, aonde os caras pegaram eles, eu tinha passado fazendo entrega também, porque eles faziam a mesma região que a minha. Aí, na hora, não precisei nem abrir a minha boca. O meu ajudante, que não conhece a palavra de Deus, ele falou assim, Deus nos livrou naquela oração que você fez. Deus nos deu o livramento, porque nós passamos na mesma rua. Foi falado aqui hoje no Salmo 91. Tudo aquilo que é mal, chamamos de quê? De seta. E as setas, elas andam aí, ó, no mundo espiritual, procurando alguém para atingir. Mas aquele que tampar as brechas, mal nenhum chegará à tua tenda. Porém, aquele que não se preocupar em fechar as brechas do seu muro espiritual, a seta pode atingir. E Deus, Ele, como já foi dito hoje aqui, Ele permite nós passarmos por certas situações. E nós não estamos escape disso. Porque é lá que Deus aparece e nos dá o livramento. E Deus me livrou nesse dia. E nesse dia os caras que pegaram os meninos bateram neles. Para você ter ideia, os meninos perceberam que não ia dar em nada legal e eles conseguiram escapar, sabe como? Eles perceberam um momento de bobeira dos ladrões, eles nos bancos de trás do carro, que eles levaram eles num Onix e outro cara, um bandido, foi dirigindo o caminhão. Aí eles aproveitaram um momento de distração deles. E aí ele falou, o rapaz falou pro outro assim, ó, no 3 a gente abre a porta e corre. Aí ele, 1, 2, 3. Aí os dois saíram correndo. Só que o ajudante dele, ele já tem uma certa idade. E ao correr, ele abriu a virilha.
E nessa que ele abriu a virilha, o outro voltou para ajudar ele, porque não ia deixar ele só. Aí os caras voltaram de novo e bateram neles, só que estavam na rua. E aí eles ficaram com medo e foram embora. Deus me livrou de uma situação como essa. Deus dá o livramento, ainda que seja no ato, porque não estamos escape, mas Deus também dá o livramento. Porque esse sábado passado agora eu fui assaltado ali embaixo. Aí a empresa dá telefone para nós e a partir daí eu não comprei mais telefone particular, só pego da empresa justamente por conta disso, né? Porque eu desço aqui a Benjamin a pé 4h20, 4h40 da manhã, sozinho. Tem ninguém, se desce aqui é um ou dois pingados aí no ponto de ônibus. E o rapaz apontou a arma para mim e o outro falava assim: mata ele, mata ele. Aí eu só levantei minhas mãos, entreguei o celular para eles, não fizeram nada comigo e não pediram mais nada. Ainda que você passe, mas Deus te dá o livramento. Porque a Bíblia diz que não é a veste mais importante, não é a comida mais importante, mas sim o corpo. Deus preserva os seus santos, aleluias, e os deixa ilesos em qualquer situação. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Então você já viu aqui hoje que a primeira porta foi a porta das ovelhas, uma direção, a porta certa para entrar. Aleluias. A segunda porta, a porta da provisão de Deus, a porta da entrada dos peixes. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te chamar a atenção para, não na sequência, mas a sétima porta a ser reconstruída. Louvado seja Deus, que é a porta das águas. Sabe o que significa a porta das águas? Porta de purificação, porta de santificação. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Para reconstruir a tua vida espiritual, precisa de santificação. A palavra de Deus, ela diz: aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é limpo, se limpe mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quão lindo é quando Deus nos escolhe. Quão lindo é quando Deus nos tira lá daquela vida que nós levávamos. Quando Deus nos tira lá da miséria. Porque o pecado, ele traz o sentido espiritual de miséria para a vida do povo. Muitos estão caindo no engano da ostentação, porque é uma riqueza material. Mas o pecado traz a miséria espiritual. Eu estava conversando com um vizinho e ele falou algumas coisas lá da vida dele, que ele participa do comando do crime organizado. E aí eu chamei ele para vir para a igreja. Aí ele falou assim: eu não posso. Mas por quê? Porque eu sou do crime. Mas não tem nada não, rapaz. Vamos lá ouvir uma palavra de Deus. Não, e eu também sou da macumba. Eu falei: não, mas vamos lá, qualquer hora, só ouvir uma palavra de Deus. Aí ele seguiu nessa linha. Hoje, fui chamar ele para vir. Ele falou assim: olha, a minha companheira tem me chamado para largar a vida do crime e para ir para a igreja também. Olha que coincidência, e eu ao mesmo tempo chamando ele para ir para a igreja também. Então Deus está
procurando. E aí, quando eu fui chamar ele hoje à tarde, ele falou assim: olha, cara, eu não garanto pra você que eu vou hoje, mas eu tô com uma vontade de tanto você chamar, bateu, sei lá, uma vontade, um desejo de ir lá na sua igreja. Porque você, aí ele falou do meu testemunho, você é um abençoado, você é um rapaz aí tranquilo. E aí, ele falou isso, porque ele ainda completou assim: esses Exus estão me cansando. E aí eu falei para ele, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele falou para mim assim: ó, eu não garanto para você que eu vou hoje, mas se eu não for, ora por mim. E hoje eu e você vamos orar por ele, porque é uma alma que está sedenta. Porque aquilo que ele está mexendo, o engano que ele está cansando ele. Aquele que não entrou pela porta das ovelhas, ele está cansado. Igual o povo se encontrava aqui, ó, na miséria espiritual, em ruínas. Mas ainda tem jeito para uma reconstrução espiritual.